Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Igatópolis, para vocês. Mais um vídeo da Prefeitura de Igatópolis, meio da Secretaria de Saúde. E hoje irei trazer um vídeo muito importante sobre o Junho Violeta PET, mês de prevenção das doenças oculares em cães e gatos. E primeiramente, como a Prefeitura de Igatópolis fala sobre gatos, iremos fazer um vídeo sobre a saúde ocular felina. Um vídeo completo, com fontes verídicas e também detalhes importantes sobre prevenção, entre outros, além de um fato ou fake sobre esse tema. Lembrando que esse vídeo não substitui orientação veterinária, ainda mais em casos de emergência, diagnóstico e tratamento. É um vídeo com apenas viés informativo. Em caso de dúvidas, orientação, consultas, emergências, exames e diagnóstico, consulte e tratamento, consulte somente um médico veterinário. E nada de tratamento alternativo, tá, pessoal? Esse vídeo tem apenas como conscientizar as pessoas sobre esse tema, mas orientação, ajuda e tudo mais é com o veterinário, tá? Então, vamos sem mais delongas para esse vídeo de hoje, que vai ser mais longo, mas também repleto de informação de qualidade. Então, deixe seu like e vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, é importante a gente falar que as doenças oculares são muito comuns em gatos, mais do que a gente imagina, e que reconhecer os sintomas precocemente pode preservar a visão do gato, de impedir que ele fique cego, e também a qualidade de vida do seu felino, para ele não ter que ficar tendo dificuldades ao enxergar, já que o gato, assim como nós humanos, os gatos utilizam muito a sua visão para fazer suas tarefas do dia a dia e até sobreviver. Primeiro eu quero falar um pouco sobre essa importantíssima campanha que dá tema ao vídeo de hoje, que é a campanha Junho Violeta PET, que ela fala sobre, é um mês do mês de junho, como também não confundo com o Junho Violeta, que faz, se não me engano, fala sobre pessoas idosas. Esse aqui é o Junho Violeta PET, que fala sobre a prevenção, a conscientização das doenças oculares em cães e gatos. No caso da Prefeitura de Igatópolis, falamos sobre os gatos. É um mês dedicado à visão dos nossos gatos, tendo 3 princípios principais: a conscientização, que é para destacar a importância da saúde ocular para a qualidade de vida dos pets, e claro, incentivar os tutores a buscarem atendimento especializado, porque existem áreas dentro da medicina veterinária que cuida somente dos olhos, sabia? Que é chamada veterinário oftalmologista, algo desse tipo aí. Também tem essa campanha também destaca os sinais de alerta. Ela tem como objetivo educar sobre os principais sinais da doença oculares, permitindo ação rápida antes que danos permanentes ocorram, seja cegueira, perda parcial da visão. Então, antes disso, dá para melhorar, dá para curar a doença ocular, dá para ajudar o gato a ter uma maior qualidade de vida nos olhos. Então, faça sobre o diagnóstico precoce, que como eu sempre falei, é muito, mas muito importante para garantir a saúde dos nossos gatos. A campanha também visa divulgar os avanços da medicina veterinária oftalmológica, que é esse o nome correto, médico veterinário oftalmologista, tornando tratamentos mais acessíveis e eficazes. Então, esses são os 3 pilares dessa campanha, pessoal, que é uma campanha importantíssima, que eu acho que não tem devida atenção, mas deveria ter, porque, como falei no começo do vídeo, a saúde ocular nos gatos, ela é um assunto, ela tem problemas oculares têm sido cada vez mais decorrentes. A gente ter um diagnóstico precoce, ajudar na prevenção e buscar ajuda especializada é muito importante para garantir que esses casos diminuem e que a qualidade de vida dos nossos gatos seja melhor no quesito oftalmológico. Agora vamos falar, pessoal, sobre as doenças oculares mais comuns em gatos. Então, temos como, por exemplo, são nomes bem. A primeira tem um nome muito difícil. É ceratoconjuntivite seca. Deve ser a conjuntivite dos gatos. E a deficiência dos gatos da conjuntivite dos gatos. E os gatos têm uma. O que causa ela? Vou falar da causa depois dos sintomas. A causa da conjuntivite seca é a deficiência na produção lacrimal. O que é isso? As lágrimas não estão saindo como esperado, porque quem se engana que o ser humano só lacrimeja para chorar? Não, as lágrimas não só para indicar tristeza, indicam que o olho está funcionando bem. Porque, se eu não me engano, pessoal, as lágrimas elas expulsam tudo de ruim que tem no nosso olho. Então, quando lacrimeja, já sai algumas impurezas no nosso olho, dá tipo uma limpada natural, sabe, no nosso olho. Isso é muito interessante.
E quando o gato ele para de lacrimejar, acaba acumulando não é sujeira, mas essas impurezas e causando isso. Então, quando as lágrimas dos gatos não costumam sair direito, sair muito, tem uma dificuldade, uma deficiência na saída na produção das lágrimas, causa essa cerotoconjuntivite seca, que tem os seguintes, inclusive os sintomas são muito, mas muito parecidos, pessoal. Então, por isso a orientação veterinária é importante, para saber o diagnóstico correto e fazer o tratamento correto, porque pelos sintomas não dá para saber muita coisa. Mas vou indicar aqui alguns dos sintomas dessa e também da maioria das doenças oculares. Os sintomas: olhos secos, ou seja, o olho, a falta, com certeza, a falta de lágrima vai deixar o olho seco, a aparência do olho vai ficar meio seca, vai ficar meio que parecer um olho sem brilho, sabe, um olho sem vida. Mas claro, não tem nada a ver com a morte nesse caso aqui, se for seroconjuntivite seca, tá, pessoal? Vermelhidão, aquele vermelhidão ali no canto, começa no canto do olho, depois vai se espalhando, por isso é importante sempre ficar atento aos olhos dos gatos, porque além deles saber disfarçar, são detalhes pequenos que podem fazer a diferença na hora do diagnóstico pelo veterinário. Secreção espessa, a secreção basicamente a gente chama de remela, são sujeirinhas que saem do olho, aquela remela verde e tal. Piscar excessivo, porque o gato ele tenta produzir lágrima piscando. Então, quando ele não consegue, ele fica tentando piscar até conseguir, mas acaba que ele não consegue. Então, ele vai tentar. Você vê seu gato piscando muitas vezes, os gatos. Eu, por exemplo, pisco muito, mas os gatos, eu acho que eles não. Pelos meus gatos, eu percebo que eles piscam bastante também, mas esse aqui é o excessivo. Tipo, é toda hora sim. Toda hora. Não tem uma frequência exata, mas você perceber que tá estranho, é diferente. Junto acompanhado com outros sintomas, aí você leva no veterinário. Como eu vou falar daqui a pouco. Vamos falar sobre a próxima doença ocular, que é a úlceras de córnea. Elas são causadas principalmente por lesões por traumas ou infecções. O gato às vezes tem uma contusão não, esqueci o nome, acho que é contusão. Algo do tipo quando bate o olho fica assim, bem grande assim, sabe? Então, ele tem uma lesão, ele acaba batendo em algum lugar, acaba se machucando, ou até pode ser vítima de maus tratos, seja na rua, até infelizmente dentro de casa. Até o gato tem uma infecção. E você sabia, pessoal, que a maioria ou muitas doenças em gatos podem causar problemas oculares? Existem diversas, FeLV, a FIV, tem até a toxoplasmose, entre diversas outras, que podem causar problemas oculares em gatos, problemas sérios. Então, a prevenção dessas doenças também ajuda muito na prevenção das doenças oculares, que eu vou falar mais daqui a pouco sobre essa pauta. Então, lesões por traumas ou infecções decorrentes de outras doenças que podem causar as úlceras de córnea. E quais são os sintomas? Dor intensa, né? O gato, como é que o gato ele é especialista em esconder dor, pessoal. Então, não vai achando que ele vai mostrar, mas às vezes um miado diferente pode ser. E é acompanhado também de outras coisas, como lacrimejando, né? No caso, o gato fica saindo lágrimas toda hora, assim, uma lágrima excessiva. Opacidade é a dificuldade de enxergar. As cores ficam meio estranhas, tá? Mas isso é mais os olhos ficam opacos. Fica ali com um brilho a menos, com cores menos vivas nos olhos dos gatos. E a fotofobia, sabe o que é fotofobia, pessoal? Não é medo de foto, tá? Como muita gente pensa. Fotofobia é a dificuldade em enxergar luzes mais claras. Por exemplo, a luz do sol. Exemplo, o gato ali tem uma luz do sol já fraca, mas um brilho ali maiorzinho, que é a questão do brilho, ele já fecha o olho, tenta evitar contato, tenta fugir daquele local para evitar, porque ele tá com fotofobia. Perdão. É quando o brilho, exemplo, do sol, de luzes como a que eu uso aqui no tripé, lâmpadas, podem causar esse desconforto, esse incômodo nos olhos dos gatos, porque ele tá com esse sintoma. Então, esse brilho, o gato fica incomodado com até luzes ali do ventilador, luz do cômodo, até mesmo TV num brilho mais alto, até mesmo coisas básicas assim que causem brilho, o gato fecha o olho, tenta fugir daquele local. Isso pode ser um sinal que ele tem a fotofobia.
Agora indo para a próxima doença, que é uma das mais conhecidas tanto no mundo humano quanto no mundo dos gatos, é a glaucoma, que ela é uma pressão intraocular elevada, quando o olho tem uma pressão tão alta que acaba machucando ele. E ela é perigosa, pessoal, porque ela tem um risco de cegueira bem alto, ainda mais se não for tratada e diagnosticada precocemente. E quais são os sintomas? Pupila dilatada. E a pupila dilatada? Ou é aquele. Pupila dilatada quando a pupila tá com aquele olho enorme, sabe? Esse tipo é o meu olho, mas eu não tô com nada do tipo, tá? Eu só uso óculos mesmo. Então, no caso, falta de óculos. Eu tenho óculos, mas não uso muito. Mas, enfim, não é sobre mim, é sobre os gatos. Tá vendo esse o meu olho? Ele tá assim com um negócio bem redondo. Essa pupila ali bem redonda. Então nos gatos é assim também. As pupilas ficam naquele jeito ali, fofinho. Mas calma, calma, calma. Não é só porque o gato tá com a pupila dilatada assim, enorme, ou fininha também, que ele tá com problema, ou ele tá com glaucoma ou algo do tipo. Vem de outros sintomas, vem da orientação veterinária e tal. Porque às vezes os gatos ficam nesse olho ao anoitecer, já percebeu? De dia é aquele olho mais fininho, que parece um risco aqui como o meu dedo. E de noite é aquele círculo ali no olho dos gatos. Então isso acontece por natural, é um processo natural. Mas quando você vê a pupila dilatada o tempo todo, mesmo de dia, pode ser um sinal e algo tem de errado, aí é recomendado levar no veterinário. Continuando aqui os sintomas da glaucoma e como de outras doenças oculares, porque só o veterinário pode fazer o diagnóstico, eu vou falar daqui a pouco. Opacidade, como falei, a cor dos olhos dos gatos fica mais fraca, e olhos vermelhos, a famosa irritação. Que é quando o olho fica vermelho, parece até que é sangue, às vezes nem é sangue, tá pessoal? Às vezes é só uma irritação mesmo. Outra doença famosíssima no mundo dos gatos e dos humanos. Catarata. Sim, gatos podem ter catarata, o que causa é a opacificação do cristalino. Esse termo eu não vou saber muito bem explicar, mas é um processo dentro dos olhos dos gatos. Eu vou falar às vezes errado, tá? Quais são os sintomas da catarata felina? Vou falar felina porque é dos gatos, para o pessoal não confundir. Os sintomas: visão turva. O gato fica com dificuldades para enxergar. Ele fica assim, às vezes bater de cabeça na parede, bater em algum lugar porque não olhou direito. A visão fica meio embaçada, sabe? É uma visão embaçada, basicamente. Então ele tem uma dificuldade ali para enxergar. Como a gente vai saber disso? No olhar do gato, no caminhar do gato. Ele caminha, olha assim, olha várias vezes pro mesmo lugar, fica olhando assim e acaba esbarrando em algo. É porque a visão dele não tá 100%. Mas claro, não é só catarata, pode ser outros problemas também. Só o veterinário novamente poderia dizer. Dificuldade em baixa luz, ou seja, quando tá pouca luz, ele tem dificuldade maior para enxergar, o que é muito diferente dos gatos saudáveis, porque os gatos têm uma habilidade incrível para enxergar, para ter visão noturna. Eles enxergam uma habilidade melhor que a nossa para enxergar de noite. Então, quando ele já tem uma dificuldade para enxergar de noite, algo não está certo. Pupila esbranquiçada, e inclusive é um dos sinais de cegueira nos gatos. Quando a pupila do gato está quase ficando branquinha, às vezes num pontinho branco já é um sinal de alerta. Nossa, claro, o pontinho branco ali em uma área que não é comum, ali na pupila, a pupila é esse negócio preto. É a nossa parte preta dos olhos e dos gatos também. Então, quando tá ali com um pontinho branco ali, já é um sinal de alerta. E, infelizmente, se aumentar, pode perder a visão totalmente do gato ou parcialmente. Então, por isso, diagnóstico precoce. E ficar olhando os olhos dos gatos. Vou falar daqui a pouco sobre isso. E tem a uveite. Eu faço sobre as mais comuns, mas existem outras mais raras, menos comentadas. Mas falo sobre as comuns, porque são bem parecidas com as outras também. Tem a uveite. Uveite, não sei o jeito certo de pronunciar. Mas é uma inflamação intraocular por infecções ou traumas, bem parecido com a causa da úlcera de córnea. Quando tem uma infecção por outras doenças, um trauma, uma batida, um maus tratos, uma agressão ou algo do tipo. Contusão, se eu não me engano, é o nome disso. Quando tem trauma e o olho fica dilatado assim, as pupilas ficam bem grandes. Então, quais são os sintomas da uveite? Sintomas é o vermelhidão, o olho ficar vermelho, dor,
o gato fica com um miar meio estranho. Fotofobia, que é a dificuldade para luzes muito claras, brilhos, em casos mais graves pode evoluir para glaucoma, que aí mistura com os sinais da glaucoma, além das outras características da glaucoma. Então é bem grave, né? O gato ter dois problemas oculares ao mesmo tempo. Por isso, o diagnóstico precoce é importante. Fala um pouco sobre como é feito o diagnóstico, claro, da maneira mais responsável possível. O diagnóstico é a chave para o tratamento eficaz. O diagnóstico oftalmológico veterinário utiliza equipamentos especializados para avaliar cada estrutura ocular com precisão. Equipamentos esses que, deixa eu adivinhar, você não tem em casa, eu não tenho em casa, ninguém, a maioria dos tutores não tem em casa, na verdade 100%, 99% dos tutores não tem em casa. Por quê? Porque são materiais, às vezes, caros e que só o veterinário sabe manusear. Por isso, é importante, em caso de problemas não só oculares, qualquer tipo de doença, levar só no veterinário. Então, vou falar um pouco sobre a etapa. Primeiro é uma consulta especializada, acontece uma avaliação detalhada. O oftalmologista veterinário, não é veterinário oftalmologista, pessoal, é oftalmologista veterinário, aprendendo e descobrindo. Eles também usam os exames como a lâmpada de fenda, que visualiza as estruturas superficiais internas do olho do gato. Tonometria, é o exame da tonometria, que mede a pressão intraocular, que é essencial para descobrir glaucoma e outros problemas também oculares. Também utiliza fluoresceína Excimerm, acho que é assim que se fala, que identificam úlceras de córnea e avaliam produção lacrimal. E produção lacrimal, vocês lembram? É a causa da ceratoconjuntivite seca. Então, esses sintomas aqui, esses diagnósticos aqui, esses exames podem identificar os tipos de doença. Às vezes pode necessário mais de um, às vezes ou dois, às vezes só um já diagnostica, depende de cada veterinário e de cada gato também, como ele apresenta. Também pode ser necessário, em certos casos, exames complementares, como sangue e imagem, para investigar outras causas. Por exemplo, o gato está com FIV-FeLV. A FIV-FeLV, às vezes, a toxoplasmose, às vezes, causa problemas oculares. Então, para saber se ele tem essa doença, investigar também se ele tiver, para saber se isso causou ou não o problema ocular no gato. E após isso, o veterinário ele deve passar os tratamentos. Pessoal, os tratamentos, eu vou falar o básico do básico. Por quê? Porque, como falei, só o médico veterinário ele pode receitar um tratamento. Esse vídeo tem apenas viés informativo. Não faça tratamento por conta própria. Por quê? Porque você não sabe o diagnóstico, você não sabe o que o seu gato exatamente tem. Pode ser isso aqui que eu falei, pode ser coisa totalmente diferente. E às vezes pode ser uma dessas opções que você não sabe. E às vezes cada opção tem o seu tratamento específico. Se você fizer um tratamento errado, pode piorar ou a doença não regredir, evoluir, porque você não está fazendo um tratamento adequado. Então, somente o médico veterinário pode fazer o diagnóstico e o tratamento adequado, pessoal. Entendam isso, sabe? Eu só faço vídeo para informar, conscientizar as pessoas sobre a campanha Junho Violeta Pet e essas doenças, mas não diagnosticar, prescrever tratamento ou nada do tipo. É só para informar e conscientizar as pessoas. Então, continuando. Tem tratamentos, que cada doença exige uma abordagem específica para restaurar a visão e o conforto do gato. No caso, como por exemplo, na ceratoconjuntivite seca, os veterinários muitas vezes prescrevem para essa doença ocular colírios lubrificantes e imunomoduladores de uso contínuo. Então, isso é indicado para ceratoconjuntivite seca, além de outros tipos de tratamento. Exemplo, quando o tratamento não funciona, tem que levar um veterinário para ele olhar se não está funcionando e prescrever o tratamento para ajudar o gato. Por isso é importante acompanhamento, ainda mais em casos de doenças pré-existentes, para saber como está sendo a evolução do tratamento, se a doença regrediu, se a doença evoluiu, algo do tipo. Na úlceras de córnea, os veterinários muitas vezes recomendam antibióticos para combater as bactérias e anti-inflamatórios. Casos graves exigem cirurgia protetora para botar uma proteção ali no olho do gato. Uma proteção que fica dentro do olho do gato para ajudar ele. Glaucoma. São utilizados muitas vezes medicamentos redutores de pressão
porque a glaucoma, como falei, ela é uma pressão intraocular elevada, então para diminuir essa pressão são usados esses medicamentos redutores. Em casos avançados são necessários cirurgia ou enucleação. Na catarata, os tratamentos muitas vezes consistem, assim falando de forma mais simples, em fracoemulsificação com implante de lente intraocular. Então, o gato às vezes vai ganhar um implante, basicamente um olho artificial, pessoal. Mas muitas pessoas aqui no Brasil e no mundo usam olhos artificiais para enxergar ou algo do tipo. Então, pode, ou às vezes só para mudar alguma parte do olho, para ajudar assim a enxergar. Não é só não é o olho inteiro, não, tá? É uma parte do olho. Implante de lente intraocular, às vezes é o olho inteiro, às vezes é uma parte do olho do tipo. O veterinário vai te explicar de forma melhor. Eu só estou falando de forma simples para conscientizar e informar vocês. A Uveit, tem tratamentos de causa com base em colírios e medicamentos sistêmicos, porque como falei, a uveíte muitas vezes ela pode vir por infecções. E muitas dessas que vêm como doença, muitos desses problemas oculares que são decorrentes de outras doenças, muitas vezes utiliza os medicamentos para essa doença e mais o problema ocular, para ajudar a combater os dois ao mesmo tempo. Falar da minha parte favorita em qualquer doença, a prevenção. E como falei, a prevenção é o melhor remédio, pessoal. É muito importante. Você prevenindo não vai dar dor de cabeça nem para você nem para o gato. Então eu vou falar um pouco sobre a prevenção. Muita gente se engana que prevenção não envolve veterinário, envolve. E vou começar com o primeiro tópico. Check-ups regulares, consultas oftalmológicas anuais, às vezes dentro do seu check-up anual do gato, eles são importantes para ver como está a saúde ocular do gato, monitorar, e se tiver algo já ali, agir para não piorar, sabe? Mas é isso. Também esses check-ups são mais frequentes para raças predispostas. Sim, existem raças que têm maiores chances de ocorrer doenças oftalmológicas, eu vou falar daqui a pouco. Também é importante, como eu falei, a observação constante. Fique atento se o seu olho do gato tem um vermelhidão, mesmo que pequeno, pode indicar algo. Uma secreção, uma opacidade ou desconforto ocular, até mesmo um lacrimejar excessivo e tal. Porque é vermelhidão, você vê se está algo vermelho ali, se tem algum pontinho, alguma mancha vermelha, às vezes nem é sangue, é só um vermelhidão mesmo. Segressão, tá saindo, vamos chamar assim, de remela toda hora do olho do gato. Opacidade, como é que tá a cor do olho do meu gato? De dia eu sei que o olho do gato não fica tão brilhante, mas à noite ele fica um pouco mais brilhante. Vamos ver como tá o brilho do gato, comparar fotos e tal. É muito interessante você comparar tanto olho nu quanto por fotos, para você monitorar ali direito. Fotos assim secas, sem nenhum filtro, tá? Importante. Tá com a cor diferente? E tal. Ou o seu gato tá miando, tá com uma dificuldade para enxergar, quando ele olha assim pro alto, quando a luz do sol fica ali batendo nele, mesmo que fraca, ele já fecha o olho, já tenta fugir. Se a luz do celular se a luz do meu quarto já incomoda ele fecha o olho assim, o olho tá muito fechado, tá piscando de forma excessiva. É importante você olhar tudo isso, porque se tiver algo assim diferente, consultar um veterinário. A prevenção também consiste na higiene ocular, pessoal. Você limpeza suave com produtos veterinários específicos quando necessário. Ou seja, o olho do gato está com um problema ali, simples de ser resolvido. E o veterinário falou que tá simples, pode utilizar, tá de boa. Aí você vai lá, pinga um colírio específico para gatos, que no Fato Fake eu vou falar sobre isso. Que vai ter uma parte do Fato Fake. Então, limpar com produto específico, às vezes produtos que você tem em casa, sabe? É muito interessante. Também, pessoal, é muito importante você manter o ambiente seguro para evitar que o gato tenha acesso a locais que possam causar traumas oculares, ou seja, locais que possam cair algo na cabeça dele, cair cistos ali, sujeira no olho dele, com muita poeira, porque até poeira pode incomodar o olho do gato. Locais assim que tenham produtos tóxicos que podem entrar em contato com o olho do gato, evitar locais assim. Agora falar um pouco sobre
Vamos entrando para a parte final, falar um pouco sobre as raças com predisposição. A gente tem que ter a atenção redobrada com essas raças. Muitas dessas raças são consideradas no grupo de gatos branquicefálicos, que possuem uma formação da face única e exigem cuidados oculares especiais. Vou falar por quê. Sabe aquele gato persa que tem um rosto diferente? Outras raças do tipo? Então, eles são um grupo chamado gatos branquicefálicos, que eles possuem essa face diferente. É uma face, é uma face bonita, mas também pode causar alguns problemas. Pessoal, lembrando, não é obrigatório o seu gato é persa. Não vai dizer que obrigatoriamente ele vai ter um problema ocular. Não, isso não quer dizer. Eles têm mais chances de desenvolver, mas também não é obrigatório, tá? E por que eles são os mais vulneráveis? Gatos persas himalaios exóticos short hairs, que são as raças brancocefálicas mais comuns, eles têm órbitas oculares rasas e pálpebras que não cobrem totalmente os olhos, aumentando a exposição ao ambiente, ou seja, aumentando a exposição a luzes intensas, aumentando a exposição a poeira, sujeira, essas coisas. Isso acaba causando problemas oculares. E não é só isso, também ele é uma raça assim com predisposição, então não há muito se explicar por que ele vai ter. É mais uma questão biológica. Mas isso aqui é o principal motivo, porque a exposição do olho dele é maior para a poeira, sujeira, exposição solar e tal. Além disso, ele tem dificuldade de lubrificação natural, dificuldade na produção das lágrimas, da limpeza ocular, tem essa dificuldade. Maior risco de ressecamento e úlceras devido a essa exposição ao ambiente maior. Exposição a traumas e corpos estranhos, como poeira, sujeira, produtos tóxicos e trauma, assim, se cair algo nele, causar uma contusão, o que é bem perigoso. Fala um pouco sobre a importância do diagnóstico precoce, é uma parte também que eu amo, vamos falar um pouco sobre essa importância. Primeiro, por que é importante? Tem 3 tópicos principais. Progressão rápida. Doenças oculares felinas podem avançar em horas ou dias, causando danos irreversíveis à visão, perda parcial da visão ou perda total da visão dos 2 olhos, o gato fica cego. Isso é bem triste se acontecer com o gato que a gente ama. Então, você tomar cuidado com você, assim, diagnosticar precocemente, ou seja, você ver se já está com algum problema, vai agir mais rápido. Como falei, é o segundo tópico aqui. A ação vai causar uma ação imediata, que ao notar qualquer alteração ocular, você levar no veterinário, ele vai fazer o tratamento, e o tratamento já vai eliminar o problema, ou vai diminuir as chances de piorar. Isso vai salvar a visão ocular do gato. Salvar mesmo, tá, pessoal? Não é ironia nem nada. Detecção precoce ela ajuda a identificar cedo, permitindo tratamentos mais eficazes, com maiores chances de preservar a visão e o conforto do gato. Olha que legal. E é importante lembrar, pessoal, anotar qualquer alteração ocular, mesmo que mínima, mas que seja estranha, não hesite em procurar um veterinário oftalmologista, que também é maneira de dizer, imediatamente. Não hesite em procurar, não espere piorar, pessoal. Cuide da saúde ocular do seu gato. Eu sei que você ama ele. Se você não tem uma condição financeira boa, procure, se na sua cidade tem hospitais públicos, veterinários ou cidades próximas. Cidades grandes, na maioria das cidades grandes tem, por exemplo, a do Rio tem. Também procure faculdade veterinária, que às vezes oferece serviço gratuito. Peça vaquinha na internet se precisar. Não tenha vergonha, mas o importante é você procurar ajuda para o seu gato, para ter um tratamento eficaz e ajudar, se não tiver cura, ajudar pelo menos a não piorar, ele ter uma qualidade de vida maior e melhor e mais conforto. E não perder a sua visão. E a visão, como falei no início do vídeo, é a parte mais essencial, tanto dos gatos como qualquer de animal, porque é o quesito de sobrevivência. Sobrevivência e lazer, o gato. E eu sei que se você não quer que o seu gato fique cego. Agora vamos por fatos e mitos sobre doenças oculares em gatos. Eu gostei muito de trazer no último vídeo
no caso do vídeo do Maio Amarelo, do Maio Amarelo Pet, eu resolvi também trazer aqui nesse vídeo do Junho Violeta Pet, sobre esse tema aqui. Então vamos falar sobre os fatos confirmados sobre as doenças oculares em gatos. Primeiro fato, agora é só fato, por enquanto. Gatos idosos são mais propensos a catarata e glaucoma. Sim, pessoal, isso é um fato. Por quê? Porque, como falei, quando o gato fica mais velho, todo o seu corpo vai envelhecendo, vai ficando como posso dizer, menos rápido, menos protegido e mais vulnerável. Então, os olhos dos gatos não são diferentes. Tanto que a maioria dos diagnósticos de catarata e glaucoma em gatos são, na maioria das vezes, em gatos idosos, pessoal. Por causa dessa diminuição da lubrificação, o olho do gato ele não funciona como antigamente. É um envelhecimento que acaba sendo natural, acaba causando esse desgaste nos olhos, devido não funcionar mais como antes. A cerotoconjuntivite seca é crônica e existe tratamento contínuo. Infelizmente, isso é verdade. Ela é crônica. E o que é crônica? Dura para sempre, dura durante toda a vida do gato. E claro, não é porque ela é crônica que o gato vai morrer, vai ter que fazer eutanásia, que eu odeio esse nome. Não, pessoal, ela é crônica, mas você pode cuidar, pode trazer uma qualidade de vida, um conforto pro gato. Não significa que ele vai perder toda a visão, não. Se você fizer um tratamento direitinho, ele pode ter uma qualidade de vida boa, uma visão boa. Claro, seguir o tratamento, ter esses check-ups com o veterinário, consultas com o veterinário oftalmologista é essencial para garantir a continuidade do tratamento e a qualidade de vida e conforto para o seu gato. E último fato aqui da nossa lista. Doenças virais felinas podem causar inflamações oculares graves. Sim, no caso da FeLV, da FIV, da toxoplasmose e diversos outros problemas de saúde podem causar sim problemas oculares. Também entre diversos outros problemas de saúde, que causam muito. Inclusive, pessoal, tem um problema de saúde que ele tem um problema de saúde que a vacina V5 protege, só que eu não vou lembrar o nome agora. A vacina V5 ela protege contra esse problema de saúde que causa glaucoma no gato, se não me engano. Inclusive, eu não sei agora. Deixa eu só ver aqui e eu já volto. Sim, é a calicivirose. Inclusive, eu vou fazer um vídeo no Agosto Dourado, que é o mês de conscientização à vacinação animal. A calicivirose ela pode causar conjuntivite, entre outros problemas na visão dos gatos. Inclusive, a diabetes, pessoal. A diabetes felina, assim como a humana, que causa problemas na visão, pode sim causar problemas na visão dos gatos, a diabetes. Que também tem outros problemas que ela acaba ocasionando. Então, continua. Sempre, tá vendo? Eu pesquiso pra saber. Eu não gosto de falar as mentiras. Eu gosto de falar a verdade e conscientizar sobre essa verdade. Senão eu poderia ser idiota. Vem aqui falar qualquer mentira e o pessoal acreditar porque não sabe. Mas não, eu pesquiso em todos os lugares e falo a verdade. E sempre repito: veterinário, se você tá com problema de saúde do seu gato ou quer saber de algo assim mais profundo, mais detalhado, veterinário. Agora falar sobre os mitos, pessoal. Agora são 2 mitos principais. Olhos vermelhos são sempre graves. Mito. Às vezes, em alguns casos, pode ser irritação leve, mas sempre requer avaliação veterinária. Também o mito mais comum que muita gente acaba acreditando. Colírios humanos pode ser usado em gatos. Não, isso é mito. Nunca use colírios humanos sem orientação veterinária. Alguns colírios podem ser tóxicos e causar danos mais graves nos olhos dos gatos. Então é isso, pessoal. A Prefeitura de Igatópolis reforça seu compromisso em informar as pessoas para ajudar no cuidado da visão do seu gato, assim como a campanha Junho Violeta Pet. Não é nossa campanha, a gente não criou essa campanha, mas a gente faz questão de fazer parte para ajudar a informar e conscientizar as pessoas sobre a importância de cuidar da saúde ocular do seu gato, que é um compromisso de amor. A saúde ocular é fundamental, pessoal, para a locomoção, interação e bem-estar do seu gato. Com informação, atenção e acompanhamento veterinário, é possível, pessoal, garantir uma vida longa e com boa visão para o seu companheiro. Observe, consulte e previne esses problemas de saúde. É a mensagem que eu trago aqui para vocês.
todos que assistiram esse vídeo até o final. Se o seu gato tem problema de saúde ocular, continue, acompanhe no veterinário e desejo melhoras para ele. É esse, pessoal, vou ficando por aqui. Feliz Junho Violeta Pet, mês de prevenção e conscientização das doenças oculares em cães e gatos, no caso da Prefeitura de Igatópolis sobre os gatos. É esse, pessoal, vídeo da Prefeitura de Igatópolis com a Secretaria de Saúde. Eu prometi que eu falei que talvez teria vídeo sexta agora com os gatos, mas acabou não tendo porque eu não fui lá. Mas essa semana vai ter vários conteúdos com os gatos, porque minha avó e meu avô viajaram, eu vou ter que ficar lá com eles para alimentar e tal, e cuidar deles. Então eu vou lá cuidar deles, vou gravar muito conteúdo e fotos, e conteúdo basicamente, vídeos para você com os gatos da Igatópolis. Inclusive, o Instagram da Prefeitura de Igatópolis bateu 100 seguidores, muito obrigado, fiz uma mensagem lá linda em homenagem a pessoa que fez parte dessa conquista. E comemoração no Instagram, essa semana que tá pra entrar, que eu vou ficar lá com os gatos, vou gravar uma live especial com todos os gatos da Igatópolis, Seu Neve, Mingau e Maribel. Também assiste o nosso short com o Seu Neve ontem que eu fui lá, era aniversário da minha avó, não consegui gravar vídeo porque eu fui meio rápido, mas eu fui lá e gravei um short com o Seu Neve. Confira lá, tá bem divertido, vai alegrar vocês. É isso, pessoal, como falei, vídeo da Prefeitura Top com a Secretaria de Saúde. Tchau! Espero que tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe para que mais pessoas possam saber sobre a saúde ocular dos felinos e cuide do seu gato. Tchau!